E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Lucas 23, verso 46. Um texto, acredito eu, bem conhecido, mas que traz para nós alguns princípios e revela para cada um de nós alguns direcionamentos que, se aplicarmos na nossa vida, será realmente, de fato, uma grande bênção. O texto faz menção aos momentos que antecedem a morte de Jesus. O texto fala a respeito de todo o sofrimento que Jesus passa até o momento em que ele é alçado no Gólgota, em cumprimento da sua missão. O texto nos diz o seguinte: nessa hora, Jesus gritou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E com estas palavras morreu. Ouvindo assim, num primeiro momento, não parece ser algo muito agradável. Eu não sei como soa aos teus ouvidos esta frase, porque ao longo dos anos nós estamos acostumados a ver Jesus como vencedor, a ver Jesus fazendo coisas grandiosas pela Bíblia, a encontrar nos textos bíblicos um Jesus invencível, imbatível, inatingível e mais alguns íveis que você possa pensar aí nesse momento. Mas o texto nos remete a uma realidade da qual eu e você, de uma forma direta e indireta, fazemos parte. Talvez, e com certeza, nenhum de nós colocou um daqueles cravos em Jesus. Nenhum de nós chicoteou a Jesus. Nenhum de nós bateu em Jesus. Nenhum de nós colocou em sua cabeça uma coroa de espinhos. Nenhum de nós colocou no ponto alto da cruz a expressão Inri Christi. Nenhum de nós participou disso diretamente, mas todos nós fomos alcançados pela cruz. E o que eu quero meditar com os irmãos nesta noite a respeito daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Estou vendo o Regis ali. Seja bem-vindo, Regis, mais uma vez. O que eu quero meditar com os irmãos é a respeito da cruz de Jesus. Eu quero trazer alguns princípios a respeito desse elemento tão importante, que pode ser considerado um divisor de águas. Esse elemento tão importante, que através dele, eu e você, fomos tirados de um estado de condenação e trazidos para um estado de salvação. Pouco se fala nos nossos dias
Não existe em muitos lugares espaço para que se possa falar da cruz. E em muitas vezes eu e você ouvimos aqui em Betel que cruz é instrumento de vida. Amém? Que amém o quê, irmão? Acorda. Tá vendo? Peguei vocês. Cruz é instrumento de morte. Salientando que era a forma mais cruel que os romanos usavam para impor o seu poder, para impor medo, pânico, terror nos países, nas cidades onde eles estavam, para fazer com que, ao imaginar um levante contra o reino romano, ao olhar para a cruz, todos temessem. A cruz era o instrumento usado pelos romanos para execução dos piores criminosos. A cruz era o instrumento que os romanos usavam para impor terror. E foi justamente sobre esta cruz que o meu, que o seu, que o nosso Senhor foi colocado. Eu lembro aqui agora do texto dos discípulos que estavam indo para Emaús. E ao ler o texto, você vai ver que eles estavam alegres. Eles estavam tristes. Porque as suas expectativas em torno de Jesus haviam sido frustradas. Aquele Jesus a quem eles acompanhavam, aquele Jesus a quem eles viram fazer tantas coisas poderosas, que eles imaginavam que seriam o libertador de Israel, havia sido preso e morto da forma mais vergonhosa e imaginável possível. Então havia uma tristeza no coração daqueles homens enquanto eles caminhavam, até que Jesus aparece sem que eles identificassem e começa a falar com eles. Quando a gente ouve de cruz, a gente logo associa com morte. Quando a gente ouve cruz, é natural associarmos a cruz a sacrifício. Mas o que eu quero meditar com os irmãos a respeito desse texto que nós lemos, o versículo 46, que faz menção dos momentos finais de Jesus, em que ele clama ao Pai, entregando o seu espírito a ele. Salientando, num primeiro momento, que foi preciso que Jesus clamasse ao Pai para que ele recebesse o seu espírito. Você já parou para pensar nisso? Os prisioneiros que eram crucificados, eles ficavam dias. A morte era lenta e dolorosa. Júnior uma vez trouxe um texto a respeito da crucificação tremendo. O preso ele ia morrendo aos poucos, não por causa da dor dos cravos, em suas mãos e em seus pés, mas ele ia morrendo por asfixia. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso, irmão? Dá um Google aí. Não dá Google não, agora não é hora de Google não. Falta de ar. Asfixia, falta de ar. A nossa irmã Clara, futura médica, já deve ter estudado sobre o pulmão. E o pulmão do preso, do condenado, ele ia se fechando
sendo comprimido pelas costelas. E quanto mais o condenado preso, notadamente o seu corpo ia para frente. E quanto mais o seu corpo era lançado para frente, mais os seus pulmões iam sendo comprimidos, até que ele já não conseguisse mais respirar. Os romanos tinham uma estratégia para acelerar isso. Eles quebravam, bonzinho eles, né? Eles quebravam pernas e braços para fazer com que o condenado, de uma maneira bem mais rápida, falecesse. Curioso, se você olhar o texto, nós não encontramos isso acontecendo com Jesus. Isaías, existe uma profecia em Salmos, não me recordo qual o capítulo, que diz que nenhum dos seus ossos seria quebrado. O fato é que foram horas de agonia. O fato é que foram horas de sofrimento por mim e por você. Para que eu e você pudéssemos agora, para que tantas outras pessoas espalhadas pelo globo terrestre pudessem, nesse momento, receber de Jesus salvação. Havia um propósito muito claro, havia um propósito muito definido. Conversando uma vez com uma pessoa, ele me falou que Deus era um algoz. Deus era um tirano, um carrasco, por permitir que o seu próprio filho passasse por isso. E aí você pensa, o que eu respondo para esse cidadão? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira que não se pode medir, de uma maneira que não se pode dimensionar, de uma maneira que não se pode equacionar. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu, que ofereceu, que entregou o seu filho para que ele padecesse, morresse, ressuscitasse e refizesse a comunhão que estava quebrada, partida entre o homem e Deus. Somente através de Jesus. Somente através do sacrifício da cruz, eu e você tivemos novamente acesso à presença de Deus. Você é grato, irmãos? Eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos e fazer, isso não estava no script, a fazer uma oração de gratidão ao Senhor. E olha que Deus poderia ter alcançado tanta gente, mas Ele alcançou você. E muitas vezes nós não somos gratos ou não expressamos de uma maneira verbal a nossa gratidão, porque foi com um sacrifício imenso, foi um preço altíssimo, foi com preço de sangue, não foi euro, não foi dólar,
não foi real, não foi Bitcoin, foi sangue. Foi com preço de sangue, meu irmão, que o véu do templo se rasgou, que você tem acesso a Deus, que você desfruta das maravilhas do Senhor. Foi pago um alto preço, que muitas vezes nós não reconhecemos. Ou se reconhecemos, não expressamos isso para Deus. Ele está nesse lugar e Ele deseja ouvir a sua oração. Aleluia. Louvado é o teu nome, Jesus. Aleluia. Enquanto você ora, fala com o Senhor, eu continuo, senão eu não vou ter tempo. Jesus está na cruz, depois de passar por todo o processo longo e doloroso, Ele entrega o seu Espírito, porque, como eu disse, Ele entregou o seu Espírito. Porque Jesus, sendo onipotente, todo-poderoso, a morte não poderia subjugá-lo. Você entendeu isso aí, meu irmão? A gente lida com muitas pessoas dentro do nosso ciclo de relacionamentos. E quando você pergunta do que mais a pessoa tem medo, a maior parte das vezes a resposta será da morte. Para muitos, a morte é o maior inimigo. Nós, que somos servos de Deus, a morte é apenas um caminho aberto para que nós possamos encontrar o nosso Senhor. Amém? Ninguém aqui tem medo da morte, não, né? A morte é apenas um passaporte para que nós possamos encontrar o nosso Senhor. Mas, de uma forma geral, as pessoas têm medo da morte, por causa do seu poder irresistível. Quando se fala em morte, não fala disso aqui não. Mas todo o poderio que a morte tem, toda a força que ela tem, não seria capaz de subjugar o nosso Senhor. Foi preciso que Ele decidisse entregar o seu Espírito ao Pai, para que a morte pudesse atuar. Nós servimos a um Senhor que é poderoso. Nem a morte foi capaz de subjugá-lo. Nem a morte é capaz de vencê-lo. Nós servimos a um Senhor todo-poderoso, que tem poder até mesmo sobre o maior inimigo da espécie humana, maior inimigo daquilo que respira, ou transpira, ou expira. Nós servimos a um Deus que é maior do que a morte. Aleluia. Jesus está cumprindo na cruz do Calvário o propósito do seu nascimento. Muitos têm o hábito do Natal de comemorar o nascimento de Jesus. É uma tradição que nos alcançou como cristãos. Mas, de fato, embora seja algo que marcou a história, porque a história passou a ser descrita no a ser e o descer. Antes de Cristo e depois de Cristo. O nascimento de Jesus foi algo que marcou a humanidade. Mas, na verdade, o nascimento de Jesus, ele apenas foi uma razão para que o ministério dele se cumprisse. E, na verdade, o ministério de Jesus se cumpriu
quando ele expirou na cruz do Calvário. João 3,16, como eu disse, que fala do amor de Jesus, do amor de Deus, que envia o seu Filho para morrer por nós. Ele oferece a Jesus como um sacrifício perfeito, imaculado, sacrifício esse que não precisaria ser refeito tantas outras vezes, como era no pacto da antiga aliança, um sacrifício perfeito que só foi feito uma vez, e como Jesus brada no final, tetelestai, está tudo pago. Não existe mais dívidas. Está tudo consumado. A cruz é o ápice da trajetória de Jesus. O ponto mais alto de Jesus não foram as curas que ele efetuou. E aí você pensa na mulher com fluxo de sangue. Aí você pensa no Bartimeu. Você pensa no leproso que Jesus encontra no final do monte. Você pensa em tantos outros que tiveram suas vidas transformadas. Você pensa no leproso, você pensa naquele que recebeu a audição novamente, você pensa no filho da viúva de Naim, você pensa em tantos milagres que Jesus realizou, milagres esses que transformaram a vida de pessoas, milagres esses que fizeram com que pessoas tivessem a sua dignidade de volta, milagres esses que restauraram lares, que restauraram famílias, milagres esses que nos impactam até hoje, mas nenhum desses milagres é tão importante quanto a morte de cruz. Porque o ministério de Jesus, a missão de Jesus, a razão do nascimento de Jesus foi para que ele viesse cumprir a vontade do Pai. E a vontade do Pai era que ele se oferecesse como sacrifício em meu lugar. E aí eu pergunto, quem era João na fila do quisuco? Quem era você, meu irmão, na fila do pão? Quem éramos nós para que ele se oferecesse em nosso lugar? E mais uma vez eu volto para João 3,16. A nossa mente não consegue equacionar isso. A nossa razão limitada não consegue compreender isso. Eu mesmo, quando comecei a frequentar a igreja, não conseguia assimilar isso. Não conseguia. Porque de onde eu vim, nós é que fazíamos e oferecíamos os sacrifícios. Ou obrigações. Éramos nós que fazíamos o sacrifício. E ai de nós se não fizéssemos. E eu não conseguia entender alguém se sacrificar, se entregar por mim. Mas João 3,16 revela de uma maneira muito clara o porquê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aleluia. Nenhum dos milagres de Jesus se assemelha ao momento em que ele está cumprindo o chamado cravado na cruz. Porque sem cruz não há salvação. Sem cruz não há remissão. Sem cruz não há perdão de pecados. A cruz no Calvário e a morte de Jesus nos possibilitaram
acesso a Deus. Então, sem cruz não há salvação. Não existe evangelho sem cruz de Cristo. Nos nossos dias prega-se um evangelho, prega-se a respeito de uma graça, supergraça, hipergraça, multigraça, em que baseia-se no fato de venha como estás, fique como quiseres e permaneça do jeito que achar melhor. E aí eu olho para um dos ensinamentos de Jesus e eu vejo assim de uma forma escancarada a porta larga. Irmãos, como tem gente correndo para passar por ela. O caminho largo, que a gente pode considerar como um atalho. Jesus se apresenta como o caminho. E nesse caminho não há atalho. E eu vou além dizendo que esse caminho é estreito. Você pode passar por ele, mas vai passar encontrando dificuldades. Mas nos nossos dias, de púlpitos, de altares, tem sido transmitido um evangelho sem cruz. Um evangelho de facilidades. Um evangelho da Shopee. Eu disse que não ia falar isso, acabei falando. Um evangelho shopiriano. Mais barato, com pouca qualidade, sem garantia, muitas vezes ineficiente, que te oferece uma coisa. Os irmãos que já compraram na Shopee sabem o que eu estou dizendo. Que te oferecem uma coisa e te entrega outra totalmente diferente. Este é o evangelho que tem seduzido milhares de pessoas, porque é um evangelho baseado na conformidade desse tempo presente. O livro de Romanos nos ensina que nós não devemos nos conformar. E o conformar, a ideia desse conformar é não tomar a forma, não seguir o modelo, não agir como. Um evangelho sem cruz oferece tudo isso. É um evangelho de conformidade, em que não há mudança, em que não há transformação, em que você entra menininho torto e sai ancião torto. Já que não há mudança, você nunca vai deixar de ser torto. Mas não é esse o evangelho que o Senhor Jesus nos ensina. Não é esse o evangelho de mudança de vida, de transformação que nós aprendemos com a palavra de Deus. Isaías, conhecido como profeta messiânico, 700 anos antes de Cristo. Se você for ler Isaías 53, você vai achar a descrição do que eu estou dizendo. 700 anos antes de Cristo, Isaías profetizava a respeito da morte de Jesus. Isaías profetizava a respeito do texto conhecido como servo sofredor. Isaías dizia e relatava a maneira como tudo aconteceria, que ele sofreria, que ele seria moído, que ele seria traído, que ele seria covardemente agredido. Isaías já revelava a maneira como Jesus iria morrer. E nós entendemos a importância da morte de Jesus,
porque o Senhor já predizia a respeito dessa morte. A importância dessa morte se revela no fato de que, através dessa morte, eu e você tivemos acesso ao trono da graça de Deus. Foi a morte que nos possibilitou. O nascimento foi importante. O nascimento impactou o mundo. O nascimento abençoou a vida de tantas pessoas que viviam no tempo, que eram contemporâneas de Jesus. Mas nada se compara, nada se assemelha ao que foi promovido através da morte de Jesus. Nada. Isaías fala a respeito dessa morte no capítulo 53 do seu livro. Mas Isaías não é o único profeta que fala de Jesus. Outros falaram, mas especificamente Isaías traduz de uma maneira perfeita o que aconteceu no Gólgota. O nascimento de Jesus foi algo importante, mudou a vida de muitas pessoas. E no advento do nascimento de Jesus, se você for olhar os livros sinóticos, os 3 primeiros livros, você vai encontrar a história dos 3 reis. Os textos dizem que eles eram magos. Outros textos dizem que eles eram sábios. Mas o fato é que estes 3 homens são conduzidos até o local do nascimento de Jesus. E estes 3 homens levam presentes para Jesus. É natural. A nossa irmã Rayane foi abençoada junto com o nosso irmão Arthur, com a chegada da Aurora, e o departamento infantil da igreja só cresce. E é natural você levar um presente que é adequado à criança que está nascendo. Você vai visitar um bebê que nasceu, você vai levar uma fralda, vai levar mamadeira, vai levar chupeta, essas coisas que são adequadas à pessoa que vai receber. Só que você vai olhar o texto, Jesus não recebe nada semelhante a isso. Jesus recebe de presente ouro, incenso e mirra. Eu não sei se você já leu o texto. Uma das coisas que a gente aprende no seminário, Celina, várias vezes, quando dava aula, falava isso aqui também, é que para você entender o texto, você precisa fazer o quê? Perguntas ao texto. Por quê? O que uma criança vai fazer com ouro, com mirra, com incenso e com mirra? Não sei se você já teve a curiosidade de pesquisar, né? O que é isso? Ouro todos nós sabemos, mas incenso e mirra. Se eu te perguntasse agora, o que é mirra? O que é incenso? O que uma criança faz com isso? Qual a utilidade na vida prática de uma criança desses elementos? Nenhum. Mas o que nós descobrimos é que estes homens que foram levados até aquela estrebaria, que estavam agora diante daquela manjedoura, estavam sendo profeticamente usados. E uma coisa que eu gosto muito e é importante para todo cristão, se deixar ser instrumento. De repente você não está nem entendendo, meu irmão. De repente você não está nem compreendendo o que Deus está fazendo e nem para onde Ele está te levando. Mas se é Ele que está falando, faz como Abraão. Pergunta não. Junta tudo que é teu e vai. Estes homens estavam agindo de maneira profética. Sabe por quê? Eu vou te falar. Ouro. Todo mundo sabe o que é ouro. O metal mais precioso. Reinos foram levantados e destruídos por causa do ouro. O ouro, naquele tempo, simbolizava poder. Hoje, quem tem Bitcoin, um Bitcoin, a última vez que eu vi, um Bitcoin. Você que não comprou Bitcoin, um Bitcoin,
800.000 euros. Dá para fazer a conta, Renato? Eu lembro que quando lançou o Bitcoin, Johnny até chegou a conversar comigo. Primeiro Bitcoin, quando foi lançado, 500 e poucos reais. Não dá nem para fazer a conta de quanto ele vale hoje. Mais do que o euro, muito mais do que o dólar. Mas o ouro simbolizava poder. O ouro simbolizava autoridade. Quem tinha ouro tinha poder e tinha autoridade. Detalhe, esse presente só era dado a reis. Nenhuma outra autoridade tinha acesso a isso, a não ser os reis. Mas espera aí, Jesus nasceu numa manjedoura. Que rei que nasce numa manjedoura? Jesus nasceu numa estrebaria, o local onde eram guardados os animais. Naturalmente, um rei nasceria num palácio. Jesus não fazia parte da linhagem dos reis que ocupavam o trono na época, tanto de Israel como dos romanos. Por que então Jesus recebe ouro? Porque, apontando lá para frente, no livro de Apocalipse, capítulo 19. Coloca para mim, irmão, por favor. Apocalipse, capítulo 19, versículo 16. Olhando para ele, não tinha sentido. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome. Qual o nome, irmãos? O que está escrito? Profeticamente, estava apontando que Jesus seria Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nessa terra, dos romanos, dos hebreus, do seu reino messiânico. Ele é o Rei dos Reis, é o nosso Rei dos Reis, do reino que ele governará. Já pensou que você vai estar lá, junto também nesse reino? Já pensou, irmãos? Você faz parte desse reino em que o rei é o Senhor Jesus. O segundo presente, incenso. O incenso, a gente pode, geralmente quando ora, a gente diz que chegue aos teus ouvidos, ó, que chegue às tuas narinas como incenso representa adoração. Daquele menino que estava nascendo na manjedoura, sem representatividade nenhuma, estava sendo apontado profeticamente que Jesus seria adorado, que o seu poder seria reconhecido, que nós nos reuniríamos aos domingos para prestar culto e adorar ao nosso Senhor. E para encerrar, a mirra. O que é mirra? Mirra era uma resina que escorria, vegetal, de uma árvore. Caríssima. Dificilmente ele era achado. A mirra tinha uma finalidade. Fala mais alto, Rayane. Serve para fazer óleo. Mas naquele tempo, a finalidade da mirra era para depois do corpo morto ter sido embalsamado, ele era ungido com mirra. Sabe por quê? Por causa do cheiro. A mirra impedia com que o odor do cadáver, do morto,
chegasse à narina das pessoas. Então, a mirra era lançada sobre os corpos para impedir que o odor chegasse às pessoas. Mais um elemento profético. Porque entregaram a Jesus estes presentes, apontando lá para a frente, que ele seria rei dos reis, que ele seria adorado e que ele seria morto. É Deus já comunicando a morte de Jesus. Você olha para a Bíblia, em toda a Bíblia você vai encontrar textos e referências a respeito de Jesus. Mas se você ler Isaías 53, você vai ficar impactado com a revelação que o Senhor está fazendo. Muitas vezes a gente abre a Bíblia e lê de uma maneira tão superficial, de uma maneira tão robótica, que a gente acaba não percebendo o que está sendo falado, não nas linhas. Muitas vezes o nosso equívoco é estar lendo apenas as letras, mas o que não está sendo falado pelas letras, o que está nas entrelinhas, que só o Espírito Santo tem o poder de revelar, que só o Espírito Santo tem poder de demonstrar, que só o Espírito tem o poder de nos fazer compreender. Jesus disse que a letra mata e muitas vezes nós ficamos presos ao enunciado, quando na verdade o Espírito quer revelar e quer nos mostrar o que está por trás do enunciado. O que os nossos olhos espirituais não estão vendo. Porque o Espírito quem inspirou aqueles homens para escrever a palavra. E é o mesmo Espírito que nos faz entender aquilo que a nossa mente limitada não consegue. Aqueles homens levam para Jesus esses presentes proféticos que revelam a sua verdadeira missão. Jesus cumpre na cruz sua trajetória para que eu e você tivéssemos acesso à salvação e restauração da nossa comunhão com o Pai. A mensagem da cruz aponta alguns ensinamentos que eu rapidamente quero discorrer com os irmãos. A primeira coisa que eu aprendo com a mensagem da cruz: cada um tem que levar a sua cruz. Nós estamos vivendo um tempo de terceirização. Eu mesmo sou terceirizado. Presto serviço de segurança para o... Não vou fazer propaganda não vou ganhar nada, vou fazer propaganda. Presto serviço de segurança para uma empresa. A empresa resolveu terceirizar. E nós estamos vivendo uma época de terceirização, de delegação. O que eu não consigo fazer, eu passo para que outra pessoa faça no meu lugar. Mas quando a gente se depara com a cruz, nós vemos que isso não funciona. Cada discípulo precisa levar a sua cruz. No caminho de Jesus em Jerusalém, até chegar ao Gólgota, quantas pessoas ajudaram a Jesus carregar a sua cruz? Durante todo o trajeto, em sua maior parte, Jesus carregou a sua cruz sozinho. E aí você vai dizer, mas o Cirineu ajudou ele. Cirineu ajudou lá no finalzinho, antes dele ser estacado lá no Gólgota. Mas durante todo o percurso, durante toda a caminhada, Jesus faz essa caminhada sozinho. Era algo que só ele podia fazer. Era algo que só ele tinha a capacidade de realizar. E eu quero mais uma vez ratificar. Eu e você precisamos carregar a nossa cruz sozinhos. Eu não posso delegar. Talvez a sua cruz esteja pesada.
Talvez a sua cruz esteja difícil de carregar, porque Jesus carregou a cruz que não foi projetada para ele. A cruz que Jesus carregou não foi projetada para ele, para o tipo físico dele. A cruz foi projetada para Barrabás. Porque os romanos imaginavam que quando colocassem Jesus e Barrabás, o povo escolheria quem? Jesus. Barrabás era homicida, era um revolucionário que estava lutando contra o Império Romano. Tinha muitas mortes nas costas, era um homem violento, sanguinário. Em contrapartida, Jesus era, como diria a música do Logos, calmo, sereno e tranquilo. Só que a multidão escolhe Barrabás. E a estrutura física da cruz, que foi feita para Barrabás, é lançada sobre Jesus. Com certeza não foi fácil para ele carregar, mas ele carregou a cruz sozinho. Quantos de nós, em meio à nossa caminhada, talvez não ao Gólgota, talvez não ao Monte Caveira, mas quantos de nós, no meio da nossa caminhada, em algum momento, já pensou, não apenas em compartilhar, delegar ou terceirizar a sua cruz, mas quantos de nós, em determinados momentos da nossa caminhada, já não pensou em lançar fora a nossa cruz? Quantos de nós já não pensamos em determinadas situações que vivemos, que enfrentamos, em abandonar a nossa cruz? Mas Jesus, em Mateus, capítulo... Eu anotei em algum lugar. 11, 28. Não achei, mas lembrei. Diz que ele é manso, suave. O fardo é pesado, o jugo está difícil. Mas é ele quem nos ajuda a carregar a nossa cruz. Por quê? Cada discípulo deve levar a sua cruz. Porque cada discípulo precisa carregar a sua cruz. Lucas 9, 23. Coloca para mim, por favor. Lucas 9, 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia o quê? E siga-me. É para tomar uma vez por mês, como Santa Ceia? É para nós tomarmos uma vez por ano? Se eu desejo ir a Jesus, antes eu preciso negar a mim mesmo. Tomar a minha cruz, porque cruz é instrumento de vida. Agora os irmãos estão ligados. Porque cruz é instrumento de morte. Eu preciso tomar o meu instrumento de morte todos os dias. E mortificando a minha velha natureza. Deixando claro que não existe mais espaço na minha vida, nas minhas atitudes, nos meus relacionamentos, nos meus pensamentos, nas minhas ações, para o velho homem. Todo dia eu preciso lançar sobre minhas costas o exemplo da cruz, o exemplo de Jesus, e carregar esta cruz, mesmo que me cause sofrimento, mesmo que me cause dor, mesmo que esgote as minhas forças físicas, porque Jesus carregou a sua cruz até o final. E Jesus é o nosso maior exemplo. Você olha para Jesus e ele é um referencial. Ele é o nosso maior exemplo.
Ele carregou a cruz até o final. Ele não desistiu. Ele não abriu mão. Ele não terceirizou. Ele foi fiel até o final. Nem o pastor, embora talvez ele até quisesse ajudar você a carregar a sua cruz, nem os presbíteros, nem os diáconos, nem o seu esposo, nem a sua esposa, nem o seu papai, nem a sua mamãe. Não, é você e a sua cruz. É você e o propósito para o qual Deus te chamou. É você e o propósito que Deus te revelou. Não abra mão da sua cruz, meu irmão. Seja fiel até o final, porque o Espírito Santo é aquele que te ajuda, é aquele que te esforça, é aquele que te acompanha, é aquele que te impulsiona, é aquele que te leva além das suas próprias forças. É o Espírito que nos impulsiona, é o Espírito que nos encoraja, é o Espírito que nos motiva. Mesmo quando eu olho para mim, ou você olha para você e já não encontra forças. Mas Ele te fortalece a tal ponto de você vencer as suas próprias limitações. Ao ler o texto, conseguimos entender que Jesus nos ensina que a missão é o maior propósito da nossa vida. E qual a nossa missão? Você saberia qual a sua missão? Jesus, ele mostra de uma maneira muito efetiva o seu comprometimento com a missão. Desde o seu nascimento, a sua adolescência, a sua maioridade, porque o jovem judeu é considerado, o homem judeu é considerado jovem, ou era considerado, apenas quando ele atingia a idade de 30 anos. Até os 29 ele era adolescente. Calma, também não é isso não. Mas até os 29 ele não tinha idade madura. Tanto é que o ministério de Jesus começa a partir dos 30 anos. O ministério de Jesus começa a partir dos 30 anos. E a missão dele era bem clara para ele. De que ele deveria morrer para que nós fôssemos novamente levados ao Pai. Para que eu e você tivéssemos a comunhão com Deus restaurada. Para que eu e você fôssemos chamados filhos de Deus. Jesus tinha uma missão muito clara. Só que muitas vezes, para cumprir aquilo que nos é apresentado, exige de nós sacrifício. Jesus tinha uma ideia bem clara da sua missão, e que essa missão levaria ele a morrer. Mas o fato de conhecer a missão e entender que a missão era mais importante do que a própria vida, não impediu Jesus de cumprir a mesma. Não impediu Jesus de se dedicar à mesma. Não impediu Jesus, de que não tinha nenhum lugar para reclinar a cabeça, de levar o seu ministério até o final. Não impediu Jesus de anunciar o reino. Não impediu Jesus de curar as pessoas. Não impediu Jesus de expulsar os demônios. Jesus tinha claro a sua missão de que iria morrer, mas mesmo assim ele cumpriu todos os requisitos necessários para que a sua missão fosse bem sucedida. E nós? Ide, pregai, fazei crentes, fazei cristãos, fazei discípulos. Essa é a missão que Deus tem entregado ou entregue à sua igreja. Olha para o seu lado aí, irmãos. Olhou?
Jesus morreu por essa pessoa aí que está do seu lado. Bom isso, né? Agora, olha para esse espaço vazio aí na sua frente. Olha para esse espaço vazio aí do seu lado. O que você sente quando você olha para esse espaço vazio? Você fica confortável? Você não se questiona, não? Quantas pessoas você tem convidado para estar na casa de Deus? Pastor Carlos sempre fala a respeito disso. Quantas pessoas você tem convidado para estar na casa do Senhor? Quantas pessoas você tem evangelizado no seu bairro? A quantas pessoas você tem levado a palavra no seu trabalho? Quantas pessoas você tem falado do amor de Cristo na sua vizinhança? Seu vizinho parede, ou muro, ou cerca de arame, eu não sei como funciona para todo mundo. Mas a quantas pessoas você tem levado a palavra de Cristo? Quantas pessoas dentro do seu lar você tem levado a palavra de Cristo? Quantas vidas eu e você temos influenciado a respeito de Cristo? Quantas vidas têm sido impactadas pela missão que foi dada a nós? Jesus recebeu a missão, cumpriu a missão. E uma missão que custou o preço de sangue. Ele não desistiu, ele carregou a sua cruz até o final. Talvez ele tivesse muitos motivos para desistir. No Getsemane, parece-nos que Jesus sofre um momento de conflito com ele mesmo, porque ele visualizava o que estava aguardando ele. Talvez ele tivesse motivos, meu amado, minha amada, para desistir de você, para abrir mão de você. Jesus talvez não precisasse passar por tudo aquilo. Era só ele dar uma ordem. Quem aqui viu o filme dos Vingadores? Quando o Thanos estala o dedo, ele acaba com todo o mundo existente. Quem é Thanos perto de Jesus? Era só ele dar uma ordem aos anjos. Mas ainda assim ele cumpriu a sua missão. Ainda assim ele não abriu mão de cumprir o seu chamado. Custou caro. Foi preço de sangue. Custou a sua morte. Mas ele entregou a sua vida, para que hoje eu e você tivéssemos acesso ao Pai. Para que hoje eu e você experimentássemos essa comunhão que Adão, que Eva experimentavam lá no Éden. Para que hoje, assim como Adão, a Bíblia diz que o Deus descia ao final da tarde, ou no raiar da tarde, e Deus tinha uma resenha com Adão, conversava, tinha livre acesso, não havia obstáculo, não havia barreira, não havia impedimento, não havia nada que fizesse com que Deus e Adão não pudessem conversar. Quando Jesus morre na cruz, ele nos abre novamente esse acesso. Ele não desistiu, meu irmão. E o que o Senhor nos chama nessa noite, e o que o Senhor nos convida nessa noite: não desista da sua cruz. Não desista do seu chamado. Quantas pessoas têm aberto mão, deixado de fazer aquilo que Deus já tem direcionado a elas, porque está chateado com o irmão, porque o pastor Carlos passou pelo banco e não cumprimentou ele. Não, o pastor Carlos não faz isso não. Pastor Carlos vai de banco em banco apertando a mão de todo mundo. Mas hipoteticamente, pastor Carlos passou pelo banco e não apertou a mão da pessoa, a pessoa fica chateada: vou sair da igreja.
Falaram mal de mim, vou sair da igreja. Eu queria falar, não me deram oportunidade, vou sair da igreja. Fizeram isso, vou sair da igreja. Que evangelho raso é esse que estamos vivendo? Que evangelho raso é esse que estamos vivendo? Jesus levou o seu ministério, a sua missão até o final. E nós muitas vezes, por razões ridículas, por motivos ridículos, estamos abrindo mão da nossa missão. E o que me faz entender é que nós estamos então trabalhando, nos dedicando, fazendo as coisas para o homem, porque esquecemos que nós fomos chamados pelo Deus dos céus, pelo Senhor poderoso, e como eu falei, o Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. O nosso chamado, meu irmão, não é humano. O teu chamado, minha irmã, não é feito por homens. O teu chamado foi feito pelo Deus dos céus, aquele que se sacrificou na cruz do Calvário, aquele que se entregou na cruz do Calvário para que hoje eu e você pudéssemos desfrutar da sua presença, para que hoje eu e você tivéssemos acesso a Ele, para que hoje eu e você tivéssemos sido alcançados pela sua graça, e essa graça sendo manifestada, e essa graça abundante alcançasse nossos filhos, nossas esposas, cônjuges, famílias, todas alcançadas por esta graça. Aleluia. Se a tua cruz está pesada, Jesus se apresenta não para carregar a sua cruz. A cruz é sua, mas Ele se apresenta porque Ele diz que nós nunca, em tempo algum, estaríamos sozinhos. Talvez na caminhada você tenha tropeçado, talvez na caminhada você tenha ferido os seus pés. Hoje é dia de nós nos levantarmos. É dia de nós entendermos o nosso chamado. Eu e você não fomos feitos para encher. Eu e você não fomos feitos para viver confortavelmente aos domingos na igreja. Eu e você fomos chamados para algo mais, meu irmão. Eu e você fomos chamados para algo mais, meu irmão. A igreja do Senhor precisa entender isso. Fomos chamados para algo muito maior do que vir aos domingos, sentar e passarmos 2 horas na igreja. É bom? É ótimo. É o processo? Faz parte dele, mas não é o processo. A missão que o Senhor delegou a mim e você é muito maior. E Deus nesta noite nos chama. Aleluias. Deus nesta noite nos chama ao altar da adoração. Incenso, a palavra incenso quer dizer no hebraico queimar. Deus nos chama a queimarmos no lugar da adoração, onde os querubins, anjos de fogo, são manifestos. Quantos de nós precisamos queimar, irmãos? Feche seus olhos. Aleluia. Temos entendido a mensagem da cruz? E se temos entendido a mensagem da cruz, de que forma temos respondido a ela? Se temos entendido a mensagem da cruz, que fala de transformação, que fala de entrega, que fala de libertação, que fala de salvação, que fala de regeneração. Se temos entendido esta mensagem, por que não temos respondido a ela? Se a mensagem da cruz não tem movido o nosso coração, se eu e você não temos sido confrontados por esta mensagem, se eu e você, ao olharmos para esses bancos vazios, não sentimos nada, não nos importamos,
alguma coisa de errado não está certa na nossa vida. Eu gostaria que você nesse momento fizesse uma oração, assentados mesmo. Traz à sua mente agora uma pessoa, meu irmão, minha irmã. Traz à sua mente uma pessoa agora que não conhece o Senhor, que está vivendo debaixo da condenação, que está indo a passos rápidos para o inferno. Traga à sua mente alguém que já esteve aí sentado do seu lado, que prestou culto junto com você e hoje não está mais na igreja. Alguém que está afastado, alguém que largou a sua cruz, talvez porque a cruz estava muito pesada e ele não quis pedir ajuda, porque na nossa força mesmo nós não somos nada. O Filho de Deus é aquele que tem poder de quebrar cadeias, de romper grilhões, de fazer com que montanhas, barreiras de impedimento, para que esta pessoa chegue ao Senhor, se reconcilie com o Senhor. Ele tem poder para fazer isso, meu irmão. Mas nós temos orado por estas pessoas. Mas eu e você temos apresentado estas pessoas a Deus. Nós temos clamado por estas pessoas: Senhor, salva o meu parente, salva o meu filho, salva a minha esposa, salva o meu esposo, salva, Senhor, o meu vizinho, salva o meu colega de trabalho. É treva purinha, mas salva ele, Jesus. Salva o meu vizinho que bota funk para tocar 2 horas da manhã, queima lixo depois que eu lavo roupa, mas salva ele, Jesus. Queima o meu colega de trabalho que bebe muito, fala bobagem, mas salva ele, Jesus. Salva o meu filho, Jesus, que está fora da presença. Traz de volta, Jesus. Salva o meu esposo, minha esposa, que está fora da presença, que está indo para o inferno. Salva, Jesus. Aleluia. Às vezes é muito difícil carregar a nossa cruz, mas o Senhor é aquele que nos ajuda. E toda vez que você se levanta, meu irmão, e toda vez que você pega a sua cruz, coloca nos seus ombros e começa a caminhar, você está valorizando e reconhecendo aquilo que o Senhor fez por você. Ministério de Louvor.